Um filme lançado em 1999 que marcou o cinema mundial foi Matrix. O enredo gira em torno do protagonista Neo, o qual descobre que o mundo no qual vive não é um mundo real e verdadeiro. Os humanos são meros escravos de um poderoso sistema de computadores designado Matrix, que controla a mente humana. Um momento icônico é que o personagem Morpheus, cujo nome é uma referência ao deus dos sonhos na mitologia grega, dá a possibilidade de Neo de escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Tomando a azul, Neo voltará à sua ilusória e superficial vida. Se optar pela pílula vermelha, conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real. Neo arrisca e opta pela pílula vermelha, conhecendo finalmente a complexa verdade por detrás do seu mundo de aparências. Interessante é que o filme apresenta outro personagem chamado Cypher, o qual escolhe viver no mundo de aparências, por não gostar do mundo real. Você consegue imaginar alguém que decide viver uma irrealidade? Mas sabe, esta é uma metáfora muito atual para os nossos dias. A verdade quase nunca é confortável, por isso que muitos preferem o conforto da mentira. A Bíblia fala sobre tais indivíduos. No 2º capítulo da 2ª carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, contém uma alerta muito séria. No verso 11 lemos: É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro se refere ao estado de prisão de alguém que escolhe a mentira como opção. Quando alguém chega neste nível, ele está perdida, mesmo que ainda esteja viva, pois a verdade não tem mais como alcançar sua mente. Como alguém chega a este nível? No verso 12, Paulo declara: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto bíblico descreve um grupo de pessoas que não dão valor ao que é verdadeiro, mas se divertem com o que é mentira. A mente dessas pessoas pouco a pouco vai se distanciando da verdade, até o ponto que o que é verdadeiro não toca mais seu coração. Como Satanás consegue fazer isto? Os versos 9 e 10 declaram: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, cuidado com as aparências. Os sinais e prodígios são apenas ilusão de um mundo irreal que quer te prender à matrix do erro. Escolha a verdade. Através da ação, um homem se torna um herói. Através da morte, um herói se torna uma lenda. Através do tempo, uma lenda se torna um mito. E aprendendo com o mito, um homem toma ação. Às vezes é difícil definir se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte. Você já deve ter ouvido as duas coisas, e sinceramente eu concordo com ambas. No seu livro O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell mostra o monomito, ou a jornada do herói, que percorre uma linha tão tênue entre a realidade e a ficção que é difícil dizer onde uma começa e a outra termina. Você conseguiria encontrar semelhanças entre Buda, Harry Potter, Jesus Cristo, Neo e até a sua própria vida? Joseph Campbell consegue. Na jornada do herói, ele mostra um padrão que se repete em praticamente todas as histórias de heróis que conhecemos, independentemente de época, local ou religião, desde as lendas e mitologias mais antigas, passando pelos filmes de Hollywood, até você, o herói do cotidiano. Alguns passos podem ser evitados, repetidos ou trocados de ordem, e durante os anos, várias adaptações da jornada foram surgindo, atualizando, simplificando e condensando as etapas, mas o que importa é que a estrutura permanece a mesma. Você vai notar como esse padrão se encaixa perfeitamente em boa parte dos seus filmes e livros favoritos, mas principalmente em várias fases da sua vida. É um ciclo que começa e termina no mesmo lugar, mas o que acontece nesse meio tempo é a aventura que interessa. 1. Mundo comum. É onde tudo começa, um dia normal como outro qualquer.
2. O chamado da aventura. De alguma forma, o herói recebe uma mensagem, um convite, um desafio. Às vezes, é literalmente um chamado, como no caso de Harry Potter sendo chamado por Hagrid. Às vezes, é um acontecimento impactante, como você perdendo o seu trabalho e sendo obrigado a tomar alguma atitude. 3. Reticência ou recusa do chamado. O herói demora a aceitar a aventura, ou até chega a recusá-la no começo, geralmente por medo ou descrença em si mesmo. Infelizmente, na vida real, a maioria das pessoas não passa desse estágio e volta direto ao mundo comum, seguindo suas vidas pacatas e reclamando dos mesmos problemas de sempre, sem nunca tomar alguma atitude. 4. Encontro com um mentor. Normalmente alguém mais velho, ou pelo menos mais sábio, que faz com que o herói aceite o chamado e às vezes ainda o informa e o treina para sua aventura. No caso de Matrix, Morfeu. No caso de Dragon Ball, Mestre Kami. Não precisa ser necessariamente uma pessoa física. Podem ser livros, vídeos, lembranças, visões ou até, como é descrito no Monomito, uma ajuda sobrenatural. 5. Cruzamento do primeiro portal. O herói abandona o mundo comum para entrar num mundo especial ou mágico. O desconhecido se apresenta como cenário. É quando Neo escolhe tomar a pílula vermelha em Matrix, abandonando o mundo ilusório que ele conhece e vendo as coisas como realmente são. 6. A barriga da baleia. Lembram de Pinóquio ou de Jonas, o personagem bíblico? A barriga da baleia, no caso desses heróis, é literal. Eles realmente são engolidos por uma baleia. Mas geralmente isso é só uma metáfora. É onde o herói passa por testes, encontra aliados e enfrenta inimigos. É a hora de provar do que o herói é capaz. Em Naruto vemos isso quando ele contraria as expectativas de que seria um fracasso, surpreendendo a todos nos exames Chunin. 7. Viagem à caverna íntima. É hora de tomar decisões importantes. Como o próprio Joseph Campbell diz, a caverna que você teme entrar possui o tesouro que você procura. O herói enfrenta batalhas internas, precisa superar os seus medos e traumas e é tentado a desistir da jornada. Buda sendo tentado pelo demônio Mara antes da iluminação. Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. 8. Provação. É o ápice da história, onde o herói encara o maior desafio da jornada, luta com monstros, enfrenta os perigos, supera os obstáculos, se aproxima do tesouro e acaba passando por uma situação de vida ou morte, às vezes até morrendo, metaforicamente ou não, para renascer como um novo homem. Neo em Matrix, Jesus na Bíblia. 9. Recompensa. Após enfrentar os seus maiores medos, os inimigos e até a morte, o herói recebe a sua recompensa. Pode ser um objeto físico, conhecimento, a paz restabelecida, etc. 10. O caminho de volta. O herói deve retornar ao mundo comum. Às vezes existe uma recusa ao retorno, da mesma forma que houve lá no começo na hora de aceitar a aventura, mas o herói precisa voltar. 11. O Senhor de Dois Mundos. O herói não é mais o homem comum que era quando partiu, mas também não é somente o grandioso herói que foi durante a jornada. Ele é essa mistura dos dois mundos, tem o conhecimento expandido e de agora em diante a sua vida nunca mais será a mesma. 12. Mundo comum. As coisas voltam ao normal, pelo menos por um tempo. Existe um motivo específico pelo qual a jornada do herói é um ciclo e não uma linha reta com início, meio e fim. Não amamos, choramos e nos envolvemos com uma boa história à toa. Nós nos identificamos com essas histórias porque também vivemos isso. Novas aventuras e desafios sempre surgirão nas nossas vidas. É um eterno ciclo de crescimento, sabedoria e autoconhecimento. E obviamente, não é fácil, ou não seria a jornada de um herói. Constantemente temos que enfrentar os nossos medos mais profundos, as nossas maiores inseguranças e renascer mais fortes do que antes. Isso não acontece nenhuma nem duas vezes, mas durante a vida inteira. Nós somos os protagonistas das nossas vidas, e como Joseph Campbell diz, a vida não tem significado. Cada um de nós tem significado e o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. Aceite o chamado, embarque na aventura, atravesse o portal, enfrente os seus maiores medos, desafios, obstáculos, receba a sua recompensa, adquira o conhecimento e mude a sua vida para sempre. Seja o herói da sua própria vida. Isaías, capítulo 55. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto. Que os maus abandonem sua forma errada de viver. Os perversos, sua forma de pensar, que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para nosso Deus, que é generoso em perdoar. Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno. Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam sem antes ter irrigado a terra,
cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos a uma vida plena. Os montes e colinas vão conduzir o desfile, transbordando com canções. As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo, sem economizar aplausos. Acabaram-se os espinheiros, agora só há pinheiros. Acabaram-se as roseiras bravas, agora crescem as murtas. São monumentos erguidos em homenagem ao Eterno, evidências vivas e duradouras que dão testemunho do Eterno. Isaías, capítulo 41. Acalmem-se, vastas ilhas, ouçam, sentem-se e descansem todos. Renovem as forças, reúnam-se em torno de mim. Digam o que está no seu coração. Vamos decidir juntos o que é melhor. Quem faz as coisas acontecer aqui? Quem chamou esse paladino do Oriente? Quem o recrutou para esta missão? Reuniu e encurralou as nações para que ele atropelasse seus reis sem consideração. Ele está a todo vapor, transformando as nações em pó, deixando apenas entulho e palha no seu rastro. Ele os persegue e sai intacto. Seus pés mal encostam no chão. Quem é o autor disso? Quem fez isso acontecer? Quem sempre começa as coisas? Sou eu, o Eterno. Eu sou o primeiro a entrar em cena. Também sou o último a sair. As vastas ilhas do oceano veem isso e entram em pânico. Os confins da terra estremecem. Com temor se ajuntam. Tentam ajudar uns aos outros, inventando histórias no escuro. Os fabricantes de deuses nas oficinas fazem hora extra, inventando novos modelos de ídolos que não são deuses e incentivam uns aos outros. Bom trabalho, que belo modelo. Fixam pregos na base para que as esculturas não tombem. Mas você, Israel, é meu servo. Você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro. Chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um: você é meu servo, está do meu lado. Eu escolhi você, não o abandonei. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo porque sou seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Podem contar com isto. Todos os que perseguiam vocês vão acabar lá fora, no frio, totalmente derrotados. Os que trabalharam contra vocês acabarão de mãos vazias. No fim, não terão nada para mostrar. Quando saírem por aí procurando seus antigos adversários, vocês não vão achar ninguém. Não haverá nem sinal deles, nem mesmo uma lembrança. É isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pela mão e não vou soltar. Estou dizendo a vocês, nada de pânico. Estou aqui para ajudá-los. Você se sente como verme insignificante, ó Jacó. Não tenha medo. Sente-se como um frágil inseto, Israel. Eu vou ajudá-lo. Eu, o Eterno, quero encorajá-los. Eu, o Deus que os redimiu, o Santo de Israel, estou transformando vocês. De vermes em rastelo, de insetos em ferro. Como um rastelo de dentes afiados, vocês vão aplainar os montes, transformar essas duras e velhas montanhas em solo argiloso. Vão abrir o solo bruto para o tempo, para os raios de sol e as rajadas de vento e de chuva. Mas vocês estarão confiantes e exultantes,
e se alegrarão no Santo de Israel. Os pobres e necessitados estão desesperados de sede. A língua está ressecada e ninguém consegue achar água. Mas eu estou aí para ser achado. Estou aí por causa deles. Eu, o Deus de Israel, não os deixarei com sede. Abrirei para eles rios nos montes estéreis. Farei jorrar fontes nos vales. Vou transformar o solo estorricado num tanque de água fresca, o chão sedento em ribeiros formidáveis. Vou plantar o cedro nesta devastação sem árvores, também a acácia, a murta e a oliveira. Vou fincar o cipreste no deserto e muitos carvalhos e pinheiros. Todos verão isso. Ninguém deixará de perceber a prova definitiva, incontestável, de que eu, o Eterno, fiz tudo isso. Tudo tem a assinatura do Santo de Israel. Apresentem sua defesa pelos seus deuses. Diz o Eterno. Tragam evidências. Diz o Rei de Jacó. Tomem posição em favor dos seus ídolos. Apresentem argumentos. Enumerem razões. Exponham os fatos diante de nós, para que possamos analisá-los por nós mesmos. Perguntem a eles: se vocês são deuses, expliquem o significado do passado. Se não conseguirem, digam-nos o que vai acontecer no futuro. Não conseguem fazer isso? Então que tal fazer alguma coisa? Qualquer coisa boa ou ruim, tanto faz. Vocês conseguem nos ferir ou nos ajudar? Devemos ficar com medo? Mas eles não dirão nada, porque nada são. Deuses impostores, não deuses de verdade. Só fazem os outros de bobo. Eu, Deus, incitei alguém do norte e ele veio. Foi chamado do leste pelo nome. Ele vai pisar os governantes depois de jogá-los na lama, como faz o oleiro ao trabalhar o barro. Pergunto a vocês: alguém em algum momento previu que isso iria acontecer? Alguém antecipou os acontecimentos para que pudéssemos confirmá-lo, dizendo: sim, ele está certo? Não. Ninguém o mencionou. Ninguém o anunciou. Ninguém ouviu um pio de vocês. Mas eu contei tudo a Sião antecipadamente. Enviei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Mas por aqui não há ninguém que saiba o que está acontecendo. Eu pergunto, mas ninguém sabe me dar uma resposta. Não há nada por aqui. Tudo é fumaça e vazio. Deuses impostores. Deuses ocos. Deuses que não são deuses. Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, no
a evolução. A harmonia do passista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir. E todo o povo vai